Meu nome é Dante Vasques e durante anos viajei pelo Brasil documentando ruínas, vilarejos esquecidos e histórias que desapareceram da memória coletiva. Mas nada me preparou para o que encontrei quando tropecei quase por acaso numa nota digitalizada da Biblioteca Nacional que mencionava um local chamado Ilhares, uma ilha pequena e isolada, localizada em algum ponto do litoral norte, entre linhas náuticas abandonadas e coordenadas que não batiam com nenhum mapa moderno. A nota, datada de 1983, era direta e assustadora. Evacuação total da ilha de Ilhares, medida emergencial, acesso proibido por tempo indeterminado. Nenhum motivo era listado. Nenhum boletim meteorológico, nenhum relato de doença ou conflito. Nada. Apenas uma ilha inteira que havia sido evacuada em 3 horas e depois esquecida. Aquilo me inquietou. Pesquisei por dias e não encontrei uma única reportagem da época. Nenhuma entrevista, nenhuma menção posterior. Era como se Ilhares tivesse sido apagada de propósito. Decidi então ir até Benuvá, um vilarejo de pescadores conhecido por ser o último ponto habitado antes do trecho de mar onde supostamente Ilhares existia. Chegando lá, percebi que não seria fácil. Ao perguntar sobre a ilha, os moradores mudavam de assunto. Alguns fingiam não ouvir, outros simplesmente se afastavam. Um senhor idoso com olhos fundos e mãos calejadas me chamou de canto quando percebeu minha insistência. Você não devia mexer com isso, filho. Tem lugar que foi esquecido porque é melhor assim. Insisti. Ele me olhou fixamente e disse: quem entra lá, volta. Diferente, se voltar. Na manhã seguinte, esse mesmo homem, que se chamava Seu Honório, decidiu me levar até um ponto onde eu poderia alugar uma canoa a motor. O mar estava calmo, mas a travessia foi silenciosa. Ele evitou olhar para o horizonte. Não olhe muito tempo para o mar quando estiver lá, ele disse. Às vezes ele olha de volta. Quando Ilhares finalmente apareceu diante dos meus olhos, uma mistura de ansiedade e desconforto tomou conta de mim. A ilha era pequena, com mata fechada e um vilarejo central quase oculto pela vegetação. Havia uma trilha de pedras coberta por limo que levava do pier até a vila, e tudo parecia congelado no tempo. Casas de madeira carcomidas, roupas desbotadas, penduradas em varais enferrujados, brinquedos infantis espalhados pelo chão, como se as crianças tivessem desaparecido no meio da brincadeira. Mas o mais perturbador era o silêncio. Nenhum som de pássaros, nenhum inseto, até o vento parecia contido, como se algo segurasse o ar. Todas as casas estavam abertas, com portas arrebentadas ou janelas quebradas, exceto uma. No fim da vila, havia uma casa maior, feita de alvenaria, com tábuas cruzadas nas portas e nas janelas, como se tentassem impedir algo de sair de lá. Aquilo me deixou inquieto, mas segui meu instinto de documentarista e comecei a gravar. Meu GPS perdeu o sinal, mas continuei filmando. Foi quando percebi algo que me gelou a espinha. Todas as casas da vila estavam viradas para dentro da ilha. Nenhuma janela, nenhuma varanda voltada para o mar. Como se os antigos moradores tivessem medo de olhar para as águas ao redor. Enquanto eu caminhava entre os escombros, a brisa do mar pareceu mudar de direção, como se sussurrasse palavras sem som. Senti que não estava sozinho ali. E não estou falando de animais ou pessoas escondidas. Era como se a própria ilha estivesse viva. Observei marcas nas paredes, símbolos riscados à faca ou carvão, todos repetindo o mesmo padrão circular, com traços no centro, como olhos estilizados. Encontrei um caderno molhado, parte das páginas comidas pelo tempo, mas uma frase ainda era legível, não era um homem e não vinha da terra. Meu coração disparou. Naquele momento, entendi que não estava apenas visitando uma vila abandonada.
Estava pisando em solo sagrado ou amaldiçoado, onde o tempo e a razão haviam sido rompidos. E a cada passo adiante eu sentia mais claro: Ilharis não foi evacuada, ela foi selada. Mesmo com o medo crescendo a cada passo, minha curiosidade era mais forte. Continuei gravando, tentando registrar cada detalhe da vila, cada parede coberta de mofo e cada símbolo esculpido ou pintado nas estruturas. Eu tentava manter o foco no trabalho, mas minha mente insistia em voltar para aquela casa lacrada no fim da estrada. Era como se tudo ao redor orbitasse em torno dela. Enquanto caminhava entre as casas, encontrei algo que não devia estar ali. Uma boneca de pano em perfeito estado, limpa, sem mofo, como se tivesse sido deixada ali há poucos minutos. Ao pegá-la, um arrepio me percorreu a espinha. Não havia sinal de pegadas recentes, nem de vento forte para tê-la deslocado. Ela simplesmente não pertencia àquele lugar. Guardei a boneca na mochila, talvez para analisar depois, e continuei minha exploração. Ao lado de uma das casas, descobri uma pequena construção de pedra, parecendo uma espécie de abrigo ou capela improvisada. No interior, as paredes estavam completamente cobertas por símbolos circulares e inscrições em uma língua que não reconheci. Nenhuma delas parecia latina. No centro do espaço havia uma pedra oval com marcas de garras profundas, como se alguém ou alguma coisa tivesse sido contido ali. Ao redor, restos de velas derretidas e ossos pequenos, possivelmente de aves. Tudo aquilo parecia parte de um ritual, mas não era nada que eu reconhecesse da cultura popular ou das religiões afro-brasileiras. Aquilo era algo mais antigo, mais primal, como se a própria ilha tivesse sua própria linguagem, sua própria religião. Quando saí da capela, o céu havia escurecido de forma repentina, embora ainda fosse meio da tarde. As nuvens pareciam grossas e paradas, como se não houvesse vento algum. Nesse momento, meu equipamento começou a falhar. A câmera apagava sozinha, o gravador captava ruídos agudos que não escutei ao vivo e a bússola girava lentamente, sem parar. Ainda assim, eu não conseguia sair dali. Algo dentro de mim queria ir até a casa trancada. Era como um chamado mudo, sutil, mas constante. Antes de ceder, decidi buscar algum registro humano mais direto. Cartas, diários, qualquer coisa. Vasculhei o interior das casas e encontrei, numa velha cômoda, um caderno com capa vermelha e páginas protegidas por plástico. Era um diário. O nome na primeira página era Iracidalva, aparentemente uma moradora da ilha. A caligrafia era firme e angustiada, e os últimos registros datavam de poucos dias antes da evacuação. Um dos trechos me deixou sem ar. Hoje, de manhã, o mar estava calmo, mas as vozes voltaram. Dizem que ele quer algo em troca. Dizem que não aceitou o que enterramos. Padre Ramiro está tentando selar o portal, mas ele sabe que é tarde. As crianças estão ouvindo as vozes agora. Precisamos ir embora antes que ele tome forma de novo. Fechei o diário com mãos trêmulas. A palavra portal ecoava na minha mente como uma martelada. Será que estavam falando metaforicamente ou havia algo mais? Senti que não deveria mais estar ali, mas ao olhar para a casa lacrada, percebi que a porta principal agora estava entreaberta. Eu tinha certeza de que estava trancada com tábuas grossas e pregos enferrujados. Agora, todas as tábuas estavam no chão, como se nunca tivessem existido. Peguei minha lanterna e caminhei até a entrada. Cada passo ecoava como se o chão estivesse oco. Ao cruzar o batente da porta, um cheiro forte e amargo me atingiu. Algo entre maresia e carne podre. Dentro da casa, tudo estava intacto, limpo, preservado. Os móveis brilhavam, as cortinas balançavam suavemente e havia uma lareira acesa, apesar de não haver sinal de lenha. Havia pratos na mesa e uma sopa fumegante no centro. Era como se os moradores tivessem acabado de sair, ou como se eu estivesse sendo esperado.
E então ouvi 3 batidas secas vindas do andar de cima. Não havia vento, nenhum animal, nenhuma explicação lógica. Apenas um som seco ritmado, como alguém batendo em madeira. Contra todo bom senso, decidi subir. Subi as escadas com a lanterna em uma mão e o celular gravando na outra, tentando manter os passos silenciosos, embora o assoalho rangente denunciasse cada movimento. A cada degrau, o som de batidas diminuía, como se recuasse lentamente, me guiando até o 2º andar. O corredor era estreito, coberto por um carpete empoeirado e com quadros pendurados tortos nas paredes. As molduras abrigavam retratos de pessoas que não sorriam. Homens e mulheres de roupas antigas, olhos duros, alguns borrados pelo tempo ou por algo que parecia mais do que simples deterioração. Havia algo nos olhos deles que me causava desconforto, como se me seguissem, como se soubessem que eu não deveria estar ali. Cheguei à última porta do corredor, de madeira escura, trancada com uma corrente fina e um cadeado antigo. Mas o cadeado estava entreaberto, pendurado apenas por uma volta, como se alguém tivesse deixado pronto para ser aberto. Hesitei. Tudo dentro de mim gritava para recuar, mas parte de mim, aquela parte que buscava verdades escondidas, queria saber o que estava por trás daquela porta. Com mãos trêmulas, empurrei o cadeado e abri lentamente. O quarto estava mergulhado em sombras, mesmo com a janela ao fundo parcialmente aberta. No centro, uma poltrona antiga, coberta por um lençol branco encardido. Em frente a ela, uma televisão, de tubo ligada, chiando sem imagem, nada mais. Mas o que me fez recuar um passo foi o reflexo na tela da TV. Havia alguém sentado na poltrona. Girei a lanterna e apontei direto para o assento. Nada. A cadeira estava vazia. Olhei novamente para a TV. O reflexo ainda estava lá. Era como se o que quer que estivesse ali só existisse no reflexo e não no mundo físico. E então, a tela começou a exibir algo. Não estática, imagens de mim naquele momento, andando pela casa, subindo as escadas, parando no corredor. As imagens eram em tempo real, mas com uma diferença: havia algo me seguindo nelas. Uma silhueta escura, sem rosto, parada a poucos metros atrás de mim, em todos os quadros. Me virei imediatamente. Ninguém. Mas a TV continuava mostrando. O vulto estava agora parado na porta do quarto. Girei novamente. Nada. E então senti um arrepio subindo da nuca até a base da espinha. Não era vento, era uma presença, uma energia densa que tornava o ar mais pesado, mais difícil de respirar. A televisão desligou sozinha e a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, me prendendo ali dentro. A luz da lanterna piscou e apagou. O quarto ficou em completo breu. Só o som da minha respiração acelerada e do próprio coração preenchia o espaço. Mas no meio do escuro, uma voz baixa e arrastada murmurou perto do meu ouvido: "Você voltou cedo demais." Corri, tateando pela parede até encontrar a maçaneta. A porta cedeu após alguns empurrões. Desci as escadas tropeçando, com o coração prestes a explodir. Ao sair da casa, percebi que o sol já estava se pondo. O céu tinha adquirido um tom alaranjado estranho, quase avermelhado, como se algo estivesse queimando além do horizonte. A vila estava diferente. As casas, que antes pareciam abandonadas, agora tinham luzes fracas nas janelas. Vi sombras se movendo lá dentro. Pessoas? Não. As formas não se mexiam como seres humanos. Era como se fossem projeções de um passado que não morreu, e todas pareciam me observar. Peguei minha mochila e decidi sair da ilha naquela noite mesmo, mas quando cheguei ao ponto onde deixei o barco amarrado, o que encontrei foi apenas a corda cortada flutuando na água. Em canoa havia sumido. Gritei por ajuda. Nenhuma resposta. Tentei ativar o celular. Sem sinal. O rádio estava mudo. A bússola não parava de girar. Tudo indicava que eu estava isolado e que Ilhares, de algum modo,
me tinha agora. Voltei, correndo para o centro da vila, onde me senti menos exposto, e encontrei uma antiga escola infantil. As janelas estavam arrebentadas, mas ainda havia desenhos infantis nas paredes. Entrei tentando encontrar abrigo e encontrei um quadro negro com uma mensagem escrita em giz branco, recente. Você precisa oferecer algo ou não sairá. Abaixo, desenhado em giz vermelho, o mesmo símbolo que vi nas outras casas. O olho circular com traços internos e ao lado uma lista de nomes, todos riscados, todos exceto o último, Dante Vasques. Meu nome, escrito com perfeição. Alguém sabia que eu viria. Ou pior, eles nunca deixaram de esperar. Fiquei encarando meu nome no quadro negro por longos minutos, tentando racionalizar aquilo. Talvez fosse coincidência. Talvez alguém estivesse me vigiando desde Benuva. Talvez nada. No fundo, eu sabia que nada naquilo era normal, muito menos aleatório. Alguém ou algo tinha me esperado, e agora que eu estava ali, seria parte do que quer que estivesse em curso. Sentei-me por um momento no canto da sala, tentando organizar as ideias e recuperar o fôlego. A escuridão lá fora era absoluta, sem luar, sem estrelas. A ilha parecia ter sido engolida por um manto negro, como se estivesse isolada do mundo. Não só fisicamente, mas do tempo e da lógica também. Meu gravador, que até então só captava chiados, começou a registrar sussurros. Reproduzi as gravações na esperança de identificar vozes humanas. O áudio estava distorcido, mas reconheci trechos. O mar é o limite entre os mundos. Ele não quer ser esquecido. O sacrifício não foi aceito. Nessas frases havia uma mistura de aviso e condenação. Algo havia sido feito na ilha, algo antigo, perigoso, e que agora queria terminar o que havia começado. Abri novamente o diário de Iraci Dalva. Nas últimas páginas, ela descrevia um ritual conduzido por um homem que não era morador da ilha, chamado apenas de O Convidado. Ele teria aparecido dias antes da evacuação, vindo do continente, carregando consigo uma maleta de couro e um livro encadernado em pele escura. Segundo Iraci, esse homem dizia que Ilhares estava sobre um cruzamento de marés espirituais e que a ilha era um dos 7 pontos selados por civilizações antigas para conter o que veio antes do homem. Palavras como vigília, portal e vigia-mar apareciam com frequência nas anotações, e a mais repetida, ele acordou. O que quer que fosse esse ele estava ligado ao mar, ao ritual e à evacuação. As palavras de Iraci deixavam claro que a evacuação não foi organizada por autoridades. Foi uma fuga, e não foi em 3 horas por eficiência, mas por pânico. Algo aconteceu naquela noite, algo que fez dezenas de famílias abandonarem suas vidas e deixarem para trás tudo. Voltei à casa lacrada. Eu precisava entender o que estava selado ali. Dessa vez, a porta estava completamente aberta, e um rastro de areia fina entrava pela sala, como se trazido de dentro e não da praia. Segui a trilha com a lanterna, que piscava, mas ainda funcionava. No piso de madeira, agora parcialmente coberto de areia, surgiram marcas de passos descalços, úmidos, indo em direção ao porão. A entrada era escondida sob um tapete. Abri a porta do alçapão e desci por uma escada rangente até o subterrâneo. O que vi lá embaixo parecia um templo escavado na rocha. Paredes cobertas por desenhos tribais, símbolos circulares, conchas presas com cravos, pedaços de ossos e olhos pintados por toda a parte. Olhos grandes, negros, ovais, parecendo molhados. No centro do espaço, uma banheira de pedra, onde repousava uma substância negra e espessa como piche em movimento. Ela borbulhava levemente, mesmo sem calor. Ao me aproximar, o líquido reagiu à presença da lanterna, formando ondas lentas até emergir por alguns segundos a silhueta de um rosto humano.
mas com olhos que não eram deste mundo. Eu congelei. Senti uma dor súbita na cabeça, como se alguém estivesse escavando minha mente por dentro. A voz que ouvi antes voltou, agora mais clara, dentro da minha cabeça. Você chegou. Você é o último. Um som de algo se arrastando preencheu o espaço, vindo de trás de mim. Girei a lanterna e vi o impossível. Os retratos da casa estavam ali, dispostos em círculo, flutuando no ar como se tivessem sido arrancados das molduras. As faces começaram a se contorcer, os olhos piscando, bocas abrindo em silêncio absoluto. A substância escura começou a subir pelas paredes, escorrendo como um mar em vertical, formando formas humanoides. Era como se a própria ilha estivesse expurgando suas memórias, trazendo à tona tudo o que havia sido soterrado. Corri para sair, mas ao emergir do porão, percebi que a vila havia mudado novamente. Agora havia uma neblina espessa e sombras caminhando lentamente entre as casas, indo em direção à escola, em direção ao quadro negro. Elas sabiam que eu tinha lido, que eu tinha visto e que agora eu fazia parte do ciclo. As sombras caminhavam com lentidão, mas com propósito. Elas não se arrastavam como zumbis, nem se escondiam como fantasmas. Elas simplesmente existiam, como parte daquele lugar, como se fossem o próprio tecido da ilha ganhando forma humana. Recuei para dentro da casa, fechei a porta e empilhei móveis contra ela. Não que isso fosse deter o que quer que estivesse lá fora, mas o instinto de autopreservação falava mais alto. Minha mente já não sabia mais o que era real. Tudo parecia um sonho distorcido, uma realidade paralela, onde Ilhares era mais do que solo e vegetação. Era um organismo vivo, antigo, faminto, consciente. Peguei o diário de Iraci novamente. Havia uma última página dobrada, colada à contracapa, com tinta quase apagada. Nela, uma instrução. Se você ficou, a escolha é sua. Queime o olho ou junte-se a nós. Abaixo, um desenho do símbolo circular e uma anotação. A substância é o sangue, a forma é a prisão. Era claro agora que o líquido negro no porão não era apenas simbólico. Ele era a essência da coisa que eles tentaram conter. Queimar o símbolo talvez fosse a última tentativa de impedir o ciclo. Talvez fosse isso que o tal convidado deveria ter feito. Talvez ele tenha falhado. Peguei minha mochila, tirei a boneca de pano, aquela que encontrei limpa no chão, e reparei que ela também tinha o símbolo bordado nas costas, com linha preta quase imperceptível. Era como se cada objeto da ilha estivesse marcado, selado, contaminado. Desci novamente até o porão com um isqueiro, uma garrafa de álcool e toda a coragem que ainda restava. Derramei o álcool sobre o altar de pedra e sobre as marcas das paredes, sussurrando uma prece que nem sei de onde tirei. As palavras vinham à boca como se já estivessem dentro de mim. Riscando o isqueiro, hesitei por um segundo. E se, ao queimar, aquilo eu não encerrasse o ciclo, mas libertasse o que estava preso? Mas a alternativa era me tornar mais uma sombra na neblina. Acendi o fogo. As chamas pegaram rápido, espalhando-se em círculos, subindo pelas paredes, e logo o porão inteiro era um inferno ritualístico. O líquido negro borbulhou violentamente, como se gritasse, mas não havia som. Apenas o ar ficando mais denso, mais pesado, e uma pressão absurda nos ouvidos, como se o mundo estivesse dobrando sobre si mesmo. Corri escada acima. A casa tremia, mas não parecia prestes a desabar. Era como se apenas ela estivesse viva agora. Do lado de fora, as sombras pararam. Todas, em silêncio absoluto, olharam em minha direção. Não atacaram, não avançaram, apenas assistiram. A névoa começou a recuar. Aos poucos, a luz da lua voltou. As formas se desfizeram e o silêncio profundo foi preenchido pelo som do mar. Um som que eu não ouvia desde que cheguei. E então, um milagre.
O motor da canoa que eu havia alugado ligou sozinho ao longe, emitindo o barulho grave que me fez correr feito louco até a margem. A embarcação estava lá, balançando suavemente. Pulei dentro dela sem pensar, dei partida no motor e me afastei da ilha sem olhar para trás. Não quis ver se as sombras me seguiam. Não quis ver se a vila havia desaparecido. Só queria voltar. Cheguei em Benuva ao amanhecer, exausto, sujo, com o diário molhado e as imagens captadas em meus dispositivos parcialmente corrompidas. Seu Honório me esperava na beira do cais. Sem dizer nada, me entregou uma toalha e apontou para um banco de madeira. A ilha deixou você sair, ele disse, como quem comenta o clima. Mas ela não esquece. Tentei divulgar o que vivi. Os vídeos ficaram distorcidos, as imagens foram rejeitadas por todas as plataformas, meus arquivos se corromperam sozinhos. Ninguém acreditou. Ilhares, oficialmente, continua fora de todos os mapas. Um ponto cego, um segredo submerso. E quanto a mim, desde aquela noite, todas as janelas do meu apartamento ficam voltadas para o mar. E às vezes, mesmo morando a centenas de quilômetros de qualquer praia, eu ainda ouço o som das ondas batendo suavemente na costa, e entre elas, uma voz. A mesma de antes, a mesma que sussurrou. Você voltou cedo demais.